Olá, telespectador do Opção para a Vida. Que bom estarmos juntos nesta belíssima manhã de quarta-feira, hoje 4 de outubro. Se você não sabia, hoje comemora-se o Dia da Natureza e também o Dia do Cão, ou o Dia dos Animais, né? Portanto, você que cria algum animal de estimação, um gatinho, um cachorro, lembre-se que hoje é o dia em que se presta uma homenagem aos cães. E também o Dia da Natureza, que bela natureza, como foi criativo, como Deus foi criativo quando realmente embelezou o mundo com o mar, com as árvores, com a cor das flores, o perfume e a fragrância das rosas. Enfim, Deus realmente criou tudo perfeitamente bom, como nos diz lá no livro de Gênesis, e viu Deus que tudo era bom. O homem é que estragou tudo depois da queda lá no Éden. Ontem nós ouvimos o pastor Moisés trazendo uma palavra muito importante e hoje nós vamos estar trazendo também uma mensagem que nós transmitimos em nossa igreja sobre as lições que nós aprendemos com a vida de José. Lembra-se de José do Egito? Aquele que foi vendido por seus irmãos, que foi inclusive caluniado pela esposa de Potifar, que foi preso, humilhado. Pois bem, vamos estar falando sobre este homem de Deus, cuja história está registrada lá no livro de Gênesis, para que nós possamos nos inspirarmos nele através das lições preciosas que nós encontramos na vida daquele jovem. Espero que você continue conosco, porque Deus vai falar ao seu coração. Foi uma palavra que nós trouxemos em nosso templo e nós registramos esta mensagem. Antes, porém, queremos lembrar aos nossos amigos telespectadores que continuem orando pelo programa Opção para a Vida, para que nós continuemos transmitindo esta mensagem enquanto o Senhor nos conceder o privilégio de termos essas portas abertas na TV Master, TV a cabo, TV por assinatura, TV Borborema em Campina Grande, canal 9, e também no YouTube. Você que não assiste porque o nosso programa é exibido muito cedo, 5h30 da manhã, você pode ver no YouTube a qualquer hora do dia ou da noite. Comunique a alguns familiares, alguns amigos, inclusive faça a sua assinatura, assine o nosso programa para que você também possa assisti-lo em casa, qualquer hora do dia ou da noite, ou no seu celular, onde você estiver. Nesse instante, nós vamos ouvir o pastor Bosco, este que vos fala, trazendo a primeira parte desta mensagem. Versos de 1 ao verso 29. Vamos ler. A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que uses da palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso eu te peço que me ouças com paciência. Quanto à minha vida desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois na verdade eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu, conforme a seita mais severa da nossa religião. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu estou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno.
E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, e encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles mesmo, por cidades estranhas, os perseguia. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e de todos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como aquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Por causa disto, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, tentaram matar-me, mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Dizendo ele estas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz: estás louco, as muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso, porque tudo isto é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas lhe é oculta, porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: assim Deus permitisse que por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos que hoje me ouvem, se tornem tais qual eu sou, exceto estas cadeias. Amém? Nós vamos trabalhar no verso 19, e eu queria que vocês repetissem comigo o verso 19, que diz assim: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Vamos dizer comigo? Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Devo fazer um ligeiro relato da situação em que Paulo se encontrava. Paulo estava em custódia, era um preso que estava aguardando ser julgado. Ele estava em Cesareia e aguardava esse julgamento, que era imperador romano. Este rei Agripa, ele era da dinastia dos Herodes.
era um dos filhos daquele Herodes, que inclusive quando Jesus nasceu mandou matar todas as crianças. E ele era neto desse Herodes. Ele chamava-se Agripa, mas era da dinastia herodiana. E aí Paulo tinha apelado para César, que era imperador romano. Na ocasião em que Paulo estava preso em Cesareia, Festo, que era uma autoridade e estava sobre a responsabilidade de ter Paulo em sua custódia, recebendo a visita do rei Agripa, que era um dos Herodes, disse: olha, eu tenho um preso aí, que ele está sendo acusado pelos judeus como sendo um revolucionário, alguém que realmente criou problema e está tumultuando aí o povo. Então ele disse: eu gostaria de ouvi-lo. O rei Agripa disse: eu gostaria de ouvi-lo. Então Paulo, apresentando um ligeiro relatório que está inclusive baseado nesse capítulo que eu li para vocês, foi isso que o histórico que Paulo fez, baseado lá em Atos capítulo 9, versos de 1 a 18, que ele descreve detalhadamente como era que ele se encontrava. Ele estava indo a caminho de Damasco com a carta branca para inclusive não só prender, mas inclusive levar muitos cristãos a serem torturados. Inclusive na morte de Estevão, Paulo estava presente, chamava-se ele Saulo, e consentiu na morte deste. De sorte que Paulo, ele era um homem extremamente religioso e tinha essa visão contra os cristãos ou contra o cristianismo, como hoje nós vemos o Islã, que declara a alto e bom som: somente deve se adorar a Allah, é o único Deus que deve ser invocado. E o Deus da Bíblia, esse é renegado, é rejeitado, é desprezado. Então, Paulo, ele estava convicto ele tinha convicção do seu posicionamento e da sua religiosidade. Por isso que Paulo era levado até a praticar esses atos contra os cristãos. E aí, nesse depoimento que ele faz ao rei Agripa, ele faz o uso de um dos sentidos. Nós temos 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. Então Paulo usou uma dessas figuras, ilustrando agora a visão que ele passou a ter, não apenas física, mas espiritualmente. E eu vou trabalhar em cima disso aqui. Pelo que, ao rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Deixem-me lhes contar aqui uma coisa para vocês entenderem. Nós temos uma das nossas congregações aqui na zona rural do Estreito. Quando a gente começou aquele trabalho, havia um senhor chamado Manuel Bezerra. Ele era um senhor que todos os domingos passava com a sua espingarda de 12 para caçar. E ele passava à porta da congregação, ouvia a gente pregando, cantando, louvando a Deus, e ele passava. Ele ia em direção ao encontro das caças com a sua espingarda 12. Quando foi um certo dia, ele sofreu um tiro de espingarda, alguém atirou nele e ele ficou cego, perdeu a visão. Aí, Manuel Bezerra, ele ainda está vivo. É provável que ele esteja nos assistindo no programa Opção para a Vida, que ele não perde o programa. E aí ele, depois que perdeu a visão física, ele foi convidado a ir à igreja, aquela congregação lá do Estreito. E aí ele foi e ouviu atentamente a palavra de Deus. E aí ele fez a sua decisão por convicção, ele aceitou o Evangelho. E aí dias mais tarde ele foi batizado, como alguns foram batizados nesta noite. E ele chegou para mim e disse: pastor, antes eu enxergava, tinha a visão física,
mas eu era cego espiritualmente. Agora eu perdi a visão física, porém eu passei a enxergar, a ter a visão espiritual que antes eu não tinha, porque muitas incontáveis vezes eu passava a porta aqui da congregação, via o senhor cantando e pregando ali na frente, mas eu nunca tive interesse de entrar para ouvir a palavra de Deus. E eu tinha a visão física, eu acertava a porta da igreja, mas eu passava de longe. Hoje eu não tenho mais a visão física, porque embora eu tenha perdido a minha visão, os meus olhos, eu não enxergo, ele é cego, mas agora eu tenho a visão de contemplar a Deus. Eu agora enxerguei o caminho, eu agora enxergo a verdade. Paulo estava dizendo mais ou menos isto. Ele estava dizendo: pelo que ao rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Antes Paulo era cego espiritualmente. Agora, depois que Paulo teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco, quando ele viu uma luz mais forte do que a luz do sol, e uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí diz o texto, conforme vocês ouviram, que ele caiu por terra, e naquele instante os seus olhos ficaram como que umas escamas, ele não enxergava nada. Foi preciso ele pedir, por orientação do Espírito Santo de Deus, ele foi até Ananias foi até onde Paulo estava, chegou lá, pregou o evangelho para ele. Ananias até resistiu, dizendo: mas este homem é terrível, esse homem é um terror. Mas vai, Ananias, porque eu tenho feito dele uma bênção, e ele vai ver o quanto importa sofrer por causa do meu nome. E quando Paulo foi à casa, Ananias esteve à sua casa, diz a Bíblia que ali ele foi batizado, e Paulo se converteu. E aí Paulo daí para frente passou a ter essa visão espiritual. O tema que nós vamos dar a nossa mensagem nesta noite é: quando perdemos a visão celestial. Digam comigo: quando perdemos a visão celestial. Quando perdemos? O Manuel Bezerra perdeu quando sofreu um tiro de uma espingarda que o cegou. Mas quando nós perdemos a visão celestial? Perdemos, sabe aonde? Perdemos lá no Éden. E aí, reportando lá no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, nós encontramos os nossos primeiros pais, Adão e Eva, lá no Éden, que durante o dia e até a viração do dia tinham a oportunidade de dialogar de viva voz com Deus. Deus manifestara-se a eles lá no Éden, conversava com eles. Deus criou-os e os abençoou, e deu o jardim do Éden para que eles administrassem. Porém, nós conhecemos a história lá em Gênesis capítulo 13, os nossos pais desobedeceram, e no momento em que eles desobedeceram, eles perderam a visão de Deus. Foi ali no Éden, lá em Gênesis, que os nossos pais perderam a visão de Deus, ao ponto deles se esconderem. Diz o texto que eles se esconderam entre as folhas, lá no jardim, e Deus veio na viração do dia ao encontro deles e perguntou-lhes: aonde estais? É como se Deus não soubesse onde eles estavam, mas Deus sabia perfeitamente tudo o que tinha acontecido. Eles perderam a visão de Deus, eles passaram a se tornar, depois desta queda, cegos espiritualmente. Antes eles enxergavam a Deus, agora perderam a visão. Abriram-se-lhes os olhos, diz lá em Gênesis, e viram que estavam nus. É isso que nos diz a palavra de Deus. Abriram-se os olhos por causa do pecado e ficaram como cegos, por não enxergarem mais a Deus e a sua santidade. Isso levou-os a se tornarem cegos. Foi ali que os nossos pais, lá no Éden, perderam a visão, e nós, consequentemente também, por sermos hereditários dele, perdemos a visão de Deus. E aí passamos
a enxergar outras coisas em lugar de Deus. Uma delas foi que nós nos tornamos idólatras. Em vez de estarmos contemplando a Deus e a sua santidade, a sua glória, a sua majestade, a sua magnitude, o seu poder e a sua soberania, passamos a, no lugar de Deus, ter que ter um ídolo. E Paulo, escrevendo na sua carta aos Romanos, ele nos diz, aliás, Coríntios, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, nos diz que o Deus deste século, esse Deus está com D minúsculo, o Deus deste século cegou o entendimento de muitos, porque nós passamos a adorar um Deus feito de pau, de pedra, de ferro, de bronze, de pano, de ouro, de prata, de tudo que é de objetos, no lugar de Deus. Lá no Velho Testamento, nos dias de Moisés, o povo tinha perdido a visão de Deus que foi perdida lá no Éden, e deixaram de adorar a Deus e passaram a adorar um bezerro de ouro. A que ponto chegamos? E Paulo, escrevendo na sua carta aos Filipenses, falando da sua experiência, lá no capítulo 3, versos 4 a 8, ele diz: a despeito da religiosidade a que ele servia no passado, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu. Ele mesmo enchia a boca: eu era um fariseu, religiosamente falando. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Observe que Paulo estava falando da sua experiência religiosa no passado, quando ele era cego, como muita gente hoje é cega, como muita gente hoje não enxerga a verdade, não enxerga o caminho que é Jesus. Assim como ele, há muita gente em nossos dias que continuam cegos, que precisam de ter os seus olhos abertos, e precisam de fazer suas essas palavras de Paulo, que, se dirigindo ao rei Agripa, disse: pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Quando perdemos a visão celestial? Lá no Éden. O apóstolo São Paulo, o profeta Isaías, no capítulo 29 do seu livro, versículos 15 e 16, ele diz alguma coisa que vale a pena a gente ouvir. Paulo, Isaías, o profeta no Velho Testamento, ele diz: ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, dizendo: quem nos vê, quem nos conhece? Que perversidade a vossa, como se o oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse ao seu artífice: ele não me fez, e a coisa feita dissesse ao seu oleiro: ele nada sabe. Deus vê tudo, Deus contempla tudo e a todos. Salmo 139 diz que para Deus as trevas e a luz é a mesma coisa, ou seja, do mesmo modo como você pode enxergar tudo à plena luz do dia, nitidamente, perfeitamente, Deus vê você do mesmo modo como se estivesse nas mais densas trevas, na mais escuridão. Ele lhe contempla como se fosse em plena luz do dia, nada oculto aos seus olhos. E os nossos pais, quando perderam a visão de Deus, foram se esconder, como se Deus não estivesse vendo, como se Deus não os enxergasse. Perdemos a visão lá no Éden. Os nossos pais ficaram cegos, e nós herdamos essa cegueira espiritual até hoje.
Jesus falando no Sermão da Montanha, lá no capítulo 5, verso 8, ele diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque verão a Deus. Quem tem fome e sede de justiça, diga amém. Amém. Fome e sede de justiça, porque verão a Deus. E a justiça de Deus foi satisfeita através do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Essa foi a única condição para que nós pudéssemos contemplar a Deus, senão somente através do sacrifício, da justificação que Jesus realizou de uma vez para sempre, por mim, por você e por todos nós. Aí a Bíblia conta a história de várias pessoas que queriam ver a Jesus, porque tinham perdido a visão de Deus. Eu quero citar alguns exemplos. O primeiro deles está lá no Evangelho de João, capítulo 20, capítulo 12, versos 20 a 22. Evangelho de João, capítulo 12, versos 20 a 22. Diz o texto: ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, haviam alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André a Filipe o comunicaram a Jesus. Gregos queriam ver a Jesus. Vamos encontrar também um outro personagem, Zaqueu, maioral dos publicanos, que era de pequena estatura, e para que ele visse, para que ele contemplasse a Jesus, teve que subir, subiu em uma árvore, estava em cima, por entre os galhos de uma árvore, por onde Jesus haveria de passar por baixo. E quando Jesus passou exatamente embaixo, Zaqueu teve uma surpresa, porque Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E Zaqueu desceu apressadamente. E lá Zaqueu, quando estava servindo uma ceia a Jesus, ele disse: Senhor, se eu tenho defraudado alguém, restituirei quadruplicadamente. Ele tinha perdido a visão celestial. Mas lá em Jericó, quando Jesus estava passando a caminho de Jerusalém, este teve a alegria de contemplar a face augusta de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles que querem ver a Jesus precisam de ter em seus corações a vontade de reconhecer a soberania de Jesus, de fazer a vontade dele. Não é apenas de contemplá-lo, mas de fazer a sua vontade. Foi isso que Paulo disse: pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Quando ele ouviu a voz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu? Eu sou Jesus, a quem persegue. Ele perseguiu os cristãos, e dali para frente Saulo aprendeu a obedecer, a reconhecer a soberania, a vontade soberana do Senhor Jesus, ainda que mais tarde ele veio a sofrer e a padecer, conforme ele diz aqui. Mas quando ele ouviu aquela voz: levanta-te, firma-te sobre os teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Convido você amanhã a continuar nos assistindo mais uma vez através do nosso programa Opção para a Vida. Até lá. Sempre